vereadores que se encontram na Casa do Arte Coelho para ingressarem no plenário para darmos início à nossa sessão legislativa. Para darmos início à sessão legislativa. Convido o primeiro secretário a fazer chamada, senhores vereadores presentes. Comparecimento dos senhores vereadores, a 9ª reunião ordinária do primeiro período legislativo, da 4ª sessão legislativa, da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Igaraçu, Casa do Arte Coelho, realizada em 17 de março de 2020, no horário regimental. Senhores vereadores presentes, Ademar Soares de Barro, presente, Afonso Geraldo, está aqui assinado, presente, Antônio José dos Santos Sabiá, falta assinar, Aristóteles presente, Elvis Henrique, falta assinar, Érica Uchoa, falta assinar, Irene Rosa presente, Marcos Antônio das Neves, falta assinar, mas está presente, Maria dos Prazeres, também falta assinar, Nath Gomes, ausência justificada, Paulo Paes Barreto, falta assinar, Renato Franco, falta assinar, Rivaldo Moraes, presente, Saulo Maurício, presente, e, senhor presidente, a quórum, apenas para a abertura. Havendo quórum legal sobre a proteção de Deus e a tradição do povo de Igaraçu, damos por aberto a sessão legislativa dessa tarde. Antes, porém, convido primeiro o vereador Neinho para fazer leitura do texto da Bíblia Sagrada
E a todos presentes, por gentileza, queiram ficar de pé. Jeremias, capítulo 30 e o versículo 2, que diz: Assim fala o Senhor Deus de Israel, dizendo: Escreve num livro todas as palavras que tenho dito, porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais, e a possuirão. Amém. Lido o versículo da Bíblia Sagrada, senhor presidente. Lido o versículo da Bíblia, antes da leitura do expediente, gostaria de comunicar a todos presentes e a população que nos assiste que hoje foi tomada algumas medidas em acordo com o decreto estabelecido pelo Poder Executivo, e também esta casa acompanhou, e juntamente com a Secretaria de Saúde. Eu vou, antes de ler aqui as medidas que a Câmara vai tomar, eu pedi para a doutora Jussara ela fazer uso da tribuna para dar um esclarecimento, tanto a respeito da pandemia que está posta aí no mundo inteiro, como também das medidas que vão ser adotadas a partir desta data. Então eu queria a atenção de todos, por gentileza, e convidar a doutora Jussara para fazer uso da tribuna e dar uma explicação da questão da saúde e das medidas que foram tomadas. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Jussara, eu sou médica veterinária sanitarista daqui do município desde 2004 e estou no momento como diretora da Vigilância em Saúde. E vim aqui esclarecer um pouquinho a vocês, essa epidemia que está se formando no nosso país. Já virou uma pandemia, por estar já em vários países e vários continentes, mas a gente vem aqui tentar confortar vocês e dizer com muita responsabilidade, com muita tranquilidade, que não é motivo de pânico, de forma alguma, e sim de prudência, porque quando a gente age em pânico, a gente não consegue raciocinar e agir de forma correta. Então, primeiro de tudo é prudência. Essa não é a primeira e nem será a última epidemia de virose que a gente vai passar. Tivemos aí bem próximo H1N1, tivemos o ebola, tivemos outras influenzas e a gente conseguiu contornar e seguir adiante. Então, teremos próximas, com certeza. Então, quero dizer a vocês que tenham prudência, tranquilidade e confiem no setor saúde, nos epidemiologistas, no que está sendo dito na mídia, porque tudo é verdadeiro. A gente sabe que fica em pânico porque, olha, suspender aulas, suspender trabalho, isso é que faz a gente ficar achando que todo mundo vai morrer. E quando a gente olha, para ouvir a mídia e ver a revista, por exemplo, há 15 dias atrás, a revista Veja, ou foi há 20 dias atrás, colocava na sua capa, que uma pandemia está se formando, não sei quantos já morreram, e quem lê aquilo ali não lê o contexto porque ela não falou a mentira. As pessoas estão morrendo, sim, mas em pouca quantidade no que diz respeito à quantidade de pessoas que estão se infectando. Então, a gente, quando lê uma notícia daquela, a gente, pronto, chegou aqui, vai morrer todo mundo, não tem mais jeito. E não é assim, tá, gente? Então, tanto é que o coronavírus, ele não é novo, não. Ele já tem desde 1937.
Então, tem animais, quem tem cães, por exemplo, são vacinados contra o corona, mas é uma outra é da mesma família desse Covid-19, mas já é o vírus mutado, não é? Então, isso já é conhecido há um bom tempo. E aí a gente tem que procurar entender como é que ele funciona, como é que ele entra no nosso organismo, como é que a gente vai combater, para que a gente consiga combater com tranquilidade e com saúde, tá? Então, o que a gente está querendo muito prezar agora é pela prevenção, porque a partir do momento que o vírus está instalado, não adianta mais a prevenção, tá? É uma doença que ela não é fatal, como é, por exemplo, o sarampo. Então, a gente está muito apavorado com o coronavírus e estamos esquecendo do sarampo, que é bem próximo da gente aqui. E existe vacina para ele, né? Então, enquanto que uma pessoa tem condição de transmitir o coronavírus para 3 ou 4, o sarampo, uma pessoa tem condição de transmitir para 18 pessoas. Não é? Então, a infectividade do sarampo é muito maior do que a do coronavírus e é uma doença que mata muito mais. Mas o que está chamando a atenção do coronavírus é a quantidade de pessoas que estão se infectando em curto tempo. E é por isso que essas medidas preventivas estão sendo necessárias que sejam feitas. E Igaraçu está privilegiada porque ainda não temos caso e a gente pode copiar o que é que o Recife está fazendo. Porque a gente sabe que ele já chegou. O vírus está aí. Nós iremos ter contato com ele para adquirir anticorpos e poder combater. E aí, logo mais, vai virar uma gripe como todas as gripes que nós já temos. Como o HN1, daqui a pouco, se Deus quiser, já vai estar aí a vacina, em que nós já podemos nos imunizar. Não é? Então, o que a gente tem que fazer agora, nesse momento, é prevenção. E essa prevenção que a gente está passando aqui para vocês e que está na televisão todos os dias, não tem nenhuma novidade, né, gente? Prevenção de lavagem das mãos, né? Prevenção da etiqueta respiratória, de não espirrar, não tossir na cara do outro. Isso não é novidade para ninguém. Isso a gente vai não só prevenir o coronavírus, mas vai prevenir várias e várias viroses, várias e várias zoonoses. E o nosso intuito aqui, enquanto Secretaria de Saúde, é, primeiro de tudo, dizer a vocês que não tem necessidade de entrarem em pânico. É prudência. Prudência, porque a gente vai sim conseguir passar por esta epidemia como todas as outras que já passamos. Tá? Uma das metas principais, uma das medidas principais que está aqui nesse documento, que já está na mão dos vereadores, é a questão de evitar aglomerados, porque a gente sabe que o coronavírus ele não é uma doença fatal e grave. Mais de 80% da população que vai pegar o coronavírus vai se curar com toda tranquilidade, como uma gripe fosse. Muita gente não vai nem saber que pegou o coronavírus. Como hoje, muita gente pega H1N1 e nem sabe que pegou, a não ser que seja testado. E é assim que vai ser. Já foi comprovado que em crianças, na maioria das crianças abaixo de 10 anos, as crianças são assintomáticas. Elas vão pegar o coronavírus, não vão ter nenhuma sintomatologia, mas vão transmitir. Daí a importância de que essas crianças não tenham contato com seus avós, com pessoas idosas, porque vão ser crianças que aparentemente vão estar saudáveis, sem nenhuma gripe, e elas vão estar transmitindo. Quer dizer que 100% das crianças não vai ter sintomatologia? Não. Na medicina, nem sempre 2 mais 2 são 4. Não é? E é assim, é como os especialistas em epidemiologia estão dizendo, é uma doença nova. Então, nós estamos no quarto escuro, tentando tatear e entender como é que ela se comporta. Lá na China foi de um jeito, é outro clima, é outra umidade relativa do ar. Como é que ela vai ser aqui, num país tropical, com esse calor? Quem sabe se ela não vai nem conseguir sobreviver tanto como sobreviveu lá. A gente sabe que o vírus, ele precisa de um organismo vivo
para poder reproduzir. É diferente da bactéria. A bactéria, eu espirro, solto a bactéria, ela fica ali por meses e anos. Se eu não passar ali um pano, ela fica ali por meses. O vírus não. O vírus tem um período de sobrevivência. Por isso da importância da gente evitar, nesse momento, a relação social. A gente evitar o aglomerado. Por quê? Se eu estou num ambiente com coronavírus e eu espirro e eu tosso e não entra na mucosa de ninguém, se não tem ninguém ao meu lado, aquele vírus vai ficar ali no ambiente e em minutos ou horas ele vai ser desativado. Dependendo do clima daqui, pode ser até que seja menos. Estudos já foram feitos de que ele dura, às vezes, dependendo da região, até 3 dias. Pode ser que aqui não seja. Mas essa resposta eu não tenho para vocês agora, porque tudo é muito novo. Mas a gente tem a vantagem do exemplo do Rio de Janeiro, do exemplo de São Paulo, do exemplo de Recife, para que a gente procure fazer diferente. Eu acho que o que a gente tem que dar agora ênfase é na parte da prevenção, em tudo, porque a gente fazendo essa prevenção, a gente evitando o contato próximo entre 1,5 metro e 2 metros, esse vírus vai para o meio ambiente, não vai entrar nas nossas mucosas da boca, nariz e olho, e logo, logo ele pode ser desativado. Essa é a principal arma que nós temos, só depende da gente. Né? É uma zoonose e ela chegou para ficar. Então, a gente tem que conhecer como é que a gente pode tê-la e como é que a gente pode combatê-la. E aí, tudo vai se normalizar aos poucos. Então, procurem ver os noticiários de fontes corretas, fontes seguras, seja daqui da Secretaria Municipal, seja da Secretaria Estadual, ou seja do Ministério da Saúde. Porque, se você for parar para ouvir algumas mensagens, você fica louco. Então, já ouvi dizer, já me perguntam muito, Jussara, estão dizendo que o vinagre combate e que a água sanitária não combate. Eu não posso limpar minha casa com a sanitária, eu tenho que comprar um produto que é diferenciado. Não existe, gente. A melhor forma de limpeza e de higiene é a água sanitária, sim, é o hipoclorito de sódio, que já é fornecido pela prefeitura e agora a gente vai intensificar isso, e a lavagem das mãos com água e sabão. Não tenho água e sabão, aí sim eu utilizo um álcool, mas não esqueçam de evitar aglomerados. Nada vai adiantar se a gente fizer essa higiene de mãos e a gente continuar em ambiente muito próximo um do outro. Lembrem-se que a gente está num período agora chuvoso e é a sazonalidade normal das gripes, das viroses. Então, a gente tem que ter muita cautela com isso. Para você, residente de Igaraçu, ser um caso suspeito de coronavírus hoje, precisa você ter tido contato com alguém que tenha tido coronavírus, ou tenha vindo do exterior, ou tenha vindo da Itália, ou tenha vindo da China, ou que tenha tido contato direto com o suspeito do Recife, por exemplo, porque Recife já está com a transmissão local. Aí ali já está, como está São Paulo, como está o Rio de Janeiro, só que em menos quantidade. Então, não é o simples fato de eu estar gripada, de eu estar com febre, de eu estar tossindo, de eu estar com dor de garganta, que vai me fazer estar no quadro de paciente suspeito. Eu, residente de Igaraçu, eu tenho que ter todos esses quadros, mas tenho que ter tido um contato ou ter ido para a região em que já está sendo disseminada a doença. Aí sim eu sou um caso suspeito. E se eu for, não precisa se afobar. É permanecer na sua residência se você está bem. Se eu estou com febre, mas eu estou me alimentando bem. Eu estou com uma dorzinha de garganta, mas eu estou conseguindo me alimentar. Eu estou bebendo água normalmente. Eu não tenho nenhum problema respiratório, dificuldade, cansaço. Não precisa, gente, aperreio. É ficar na sua residência esperando no decorrer dos dias o que vai acontecer. Porque mais de 80% dos casos, você começa com uma febre, começa com uma gripe e logo depois você se cura. Não existe tratamento para o coronavírus ainda. Está se estudando por uma vacina que provavelmente muito próximo ela estará presente já e a gente vai poder se imunizar.
Mas a questão é essa, só aqueles casos realmente mais graves, se você está com todos esses sintomas que eu falei, e mais dificuldade para respirar, cansaço, prostrado, aquela pessoa sem vontade de nada, aí a gente já pode pensar numa gripe mais grave, que não necessariamente vai ser o coronavírus. O H1N1 é uma gripe mais forte do que essas outras gripes que a gente tem aí normalmente. Aí, nesse caso, sim, vocês devem procurar o posto de saúde mais próximo da residência de vocês. Não precisa ir ao hospital. Eu não vou na UPA, que eu acho que lá vai ser mais rápido. Não. As pessoas dos PSFs, a equipe do PSF, ela está pronta para receber aqueles pacientes que realmente vão precisar serem direcionados para Recife, para as unidades de referência, porque a coleta de material para se saber se o indivíduo tem ou não tem coronavírus, até hoje, não está sendo feita nos municípios. Essa coleta ela é feita nos hospitais de referência em Recife, IMIP, Correia Picanço e Oswaldo Cruz. Então eu vou logo para lá, que lá eu já resolvo logo. Não vai adiantar, porque os pacientes que vão para lá, eles vão referenciados dos seus municípios. Então, se o paciente procurou um PSF, o médico viu, eita, esse caso aí é um caso que a gente tem que ter mais cuidado. Às vezes o paciente é idoso, o paciente já tem uma doença pré-existente. Então, ele vai fazer contato com o SAMU, e aí esse paciente vai ser de forma responsável, tranquila, encaminhado para os hospitais de referência. Lá será feita a coleta de material, que pode ser o escarro, é o SUAB, que a gente chama. E aí essa coleta vai ser feita e o resultado está sendo muito rápido. Então essa pessoa vai ser notificada e, se ela está bem, ela vai ser instruída para ir para a sua residência, fazer a sua quarentena de 14 dias, sem se relacionar com ninguém de casa também. Se puder, fique num quarto. Não é porque ela vai matar, não. É porque ela é muito virulenta e ela é muito fácil de se transmitir. Por isso que a pessoa tem que estar reservada, num lugar reservado, não compartilhar copo, não compartilhar talher, não compartilhar pratos, não é? Lavar sempre as mãos, se for espirrar, se for tossir, fazer a etiqueta respiratória, que é você colocar a mão no braço, e assim a gente vai conseguir resolver a questão. O que é resolver a questão, Jussara? Desse jeito a gente vai acabar com o coronavírus? Não, mas a gente vai retardar a aceleração dele. Nos países da China, em que o índice de pessoas que adoeceram caiu quase que zero, foi por conta dessas medidas que o Brasil está adotando. Então, lá, cada pessoa estava passando o coronavírus para mais 4 pessoas. Depois que tomaram essas medidas que a gente está propondo aqui a vocês, cada pessoa passou a passar o coronavírus para 0,2 pessoas, ou seja, para ninguém. E é só assim que a gente vai conseguir fazer o controle e deixar as unidades livres para aquelas pessoas que realmente precisam, que são os idosos acima de 80 anos, então, e as pessoas com doenças pré-existentes. Doutora, dava para ler as medidas? Sim. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui, esse é o documento, né, com as medidas de resposta à epidemia do coronavírus e que, a partir de agora, o município vai estar adotando. Então, medidas de respostas. Estabelecer na atenção primária agendamentos dos serviços por horário, que é justamente para que a equipe possa estar preparada para receber aqueles pacientes que realmente tenham suspeita do coronavírus. Suspender o hiperdia, garantindo a dispensação de medicamentos. Suspender os atendimentos odontológicos eletivos, garantindo os atendimentos de urgência e emergência. Estabelecer nas unidades de saúde da família e atenção básica um local para isolamento dos casos suspeitos, onde ficará aguardando
as demais etapas do protocolo, que é encaminhar esse paciente para Recife, para a unidade de referência, para fazer o diagnóstico. Redefinição das marcações para consulta nas policlínicas, sendo estabelecido agendamento por horário. Suspensão temporária das férias de todos os profissionais do setor saúde, como forma de garantia com relação à equipe. Estabelecimento de protocolo para uso de máscaras por parte dos profissionais, a fim de evitar desperdícios. Suspender temporariamente os atendimentos da fisioterapia. Garantir tratamento fora de domicílio apenas para situações que não possam ser suspensas, como, por exemplo, hemodiálise, quimioterapia, radioterapia, entre outros. Garantir no Centro Especializado Casinha Azul de Igaraçu, SECAI, atendimentos apenas para os casos mais graves. Suspender no Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPS, acompanhamento em grupo, estando as demais atividades mantidas. Agendamento estratégico no complexo regulador por horário, para evitar o aglomerado de pessoas. Suspender temporariamente os programas municipais, saúde nos terreiros, saúde nas empresas e saúde para a gente, para evitar, assim, os aglomerados. Suspender temporariamente o programa de inclusão social na saúde, suspender as atividades dos polos das academias da saúde, suspender os atendimentos domiciliares realizados pelos NASFs, que são os Núcleos de Atenção à Saúde da Família, criação do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, composto por diversas secretarias da Prefeitura, dentre elas a Secretaria de Saúde, antecipação do recesso escolar por 15 dias, iniciando na quarta-feira, dia 18/3/2020. Aqui tem que mudar, está 2019. Suspensão dos eventos com público acima de 100 pessoas. Isso é por enquanto, porque Igaraçu ainda está numa zona de conforto. Mas se a gente chegar a uma epidemia como está se desenhando em Recife, isso até nem mais procede. Não pode ser nem com 10 pessoas, nem 5. Suspensão dos serviços nos centros de convivência e fortalecimento de veículos. Os servidores com idade superior a 60 anos e que seja detentor de doença crônica que implica em maior risco de morbimortalidade relacionada ao Covid-19, mediante comprovação da enfermidade, poderá exercer suas atividades laborais em suas residências. Os servidores públicos que estiverem com sintomas inerentes ao Covid-19 deverão ser periciados por equipe das unidades básicas de saúde e encaminhados a exercerem suas atividades em regime home office. Estabelecimento do fluxo das informações oficiais a fim de evitar a disseminação de informações falsas, os fake news. E a ouvidoria estará disponível para acolher as demandas da população. Obrigada. Estou disponível aqui para qualquer nova informação. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pois não. Esse meu. Eu
boa a sua afirmação, e é por isso que a gente está prezando tanto por essa questão da prevenção e de que a pessoa, o indivíduo, só procure o serviço de saúde se realmente for preciso. Porque se todas as pessoas que estiverem apresentando uma síndrome gripal leve procurar o serviço de saúde, com certeza vai faltar profissional para atender aqueles que realmente vai precisar de uma intervenção mais rápida. A questão da profissional que atendeu, que você estava falando lá, provavelmente, se tivesse alguém ali com sintomas e que se enquadrasse na questão de ser um paciente suspeito, ela estaria na utilização de uma EPI, porque o protocolo do Ministério da Saúde é esse. Se chegar num serviço de saúde, qualquer indivíduo com suspeita do coronavírus, essa pessoa tem que ser imediatamente isolada, num ambiente arejado, sem ar-condicionado, se possível, as portas e janelas abertas, até que as outras providências sejam tomadas, que é a coleta de material e o diagnóstico. Então, provavelmente, quem estava ali, como a gente ainda está só em alerta, tem como a gente dizer com uma certa segurança de que a probabilidade de ter alguém ali contaminado com o coronavírus era quase que mínima. Porque se foi semana passada, Pernambuco ainda estava zerado na coronavírus, né? Então, não teria perigo. Agora, o cenário já está mudando. Por isso que eu costumo dizer sempre nas minhas falas, tudo isso que eu estou falando hoje, amanhã pode ser totalmente diferente. Mas hoje eu digo, prudência e tenham tranquilidade, porque Igaraçu não tem caso nenhum de coronavírus confirmado. Nós não iríamos jamais esconder, mascarar uma informação tão importante. Então, não temos até a data de hoje. Amanhã pode ter, Jussara? Sim, porque eu, por exemplo, moro em Recife, trabalho em Igaraçu. Então, eu já estou numa área de risco. Eu me relaciono com pessoas em Recife. Então, eu posso contrair e no meu trabalho aqui eu trazer. Não é verdade? Assim como tantos profissionais que moram em Recife. Não é? Mas eu estou me prevenindo, eu não estou saindo de casa, porque eu sei que isso vai ser importante. Não adianta eu não ir trabalhar, eu não ir levar meu filho para a escola e ir para Boa Viagem, para a praia, já que eu não tenho trabalho. Era melhor que eu tivesse no meu trabalho, pelo menos eu estava arriscando 3 ou 4 pessoas. Na praia, eu estou arriscando uma dezena, uma centena. Então, é essa educação sanitária que a gente tem medo, porque a gente sabe que a verdade é que o brasileiro não tem, não é? Há 20 anos a gente luta contra a dengue. Há 20 anos a gente não conseguiu debelar a dengue. E todos nós sabemos como prevenir a dengue. Eu trabalho na vigilância ambiental e é rotineiro a gente visitar a casa das pessoas e a casa das pessoas está com uma quantidade muito grande de larvas em todos os locais da residência. E a gente sabe como prevenir. Então, a gente tem que botar a culpa na gente. Eu coloco em mim também. A partir do momento que a gente tiver essa consciência da importância dessa arma que a gente tem na mão e que a gente pode usar agora, porque se a gente chegar à situação que ficou a China, que ficou a Itália, aí realmente vai sair do controle da Secretaria de Saúde e da Vigilância Epidemiológica, que o nome já diz, vigiar. E é isso que a gente está tentando colocar na cabeça das pessoas, e eu achei muito bom ter essa oportunidade, porque vocês serão agentes multiplicadores, no sentido de que não precisa pânico, a gente precisa agir com responsabilidade e cautela. Doutora Jussara, eu gostaria de saber da senhora quais são as medidas tomadas para os feirantes da Feira Livre de Igaraçu, que há uma preocupação muito grande, nobres vereadores, porque o banheiro lá está praticamente interditado e nós não temos água. Então, hoje eu recebi muitas ligações que perguntava para mim, pergunte para a Secretaria de Saúde o que é que vai tomar a medida, porque aí como é que vai ficar? Porque os feirantes que vendem uma tapioca, um bolo, uma farinha, eles vão precisar de ir até o sanitário. Então não tem água e a gente se preocupa muito
e principalmente com aquela fossa estourada, doutora. Aqui há uma preocupação, há um risco maior, porque a gente sabemos que a bactéria, ela fica no ar, não é só ela privada no canto, porque ela corre, né? Então, hoje, a minha preocupação é com aqueles feirantes de Igaraçu, que eu me preocupo muito, porque até hoje nada fizeram para que desse uma melhoria para nosso povo. Nosso feirante é onde a gente vai comprar a nossa verdura, a nossa carne, o nosso peixe. Então, fica aí, eu estou muito preocupada. Se a gente está num alerta, o que é que a gente faz para quando aquelas pessoas usar o banheiro, que não tem água, né? Não está tendo água, não está tendo uma medida, né, para se proteger, porque aí a gente vai comprar o quê? Carne, peixe, verdura, fruta, que a fruta, ela é rápida para pegar uma bactéria. Porque eu venho para a feira de Igaraçu, mas quando eu compro a minha fruta, a minha verdura, quando eu chego em casa, eu lavo e coloco ela de molho com água sanitária, com muito medo. Eu descasco a cebola, eu não uso na minha freezer verdura se não for lavada e tratada, por causa do risco que a gente já sabe que tem muito. E eu gostaria só de pedir, né, o prefeito da nossa cidade, as secretarias, as vigilâncias, que olhasse com carinho para aquele nosso povo, né? Que o nosso povo, ele trabalha porque eles precisam e vem até aí buscar o pão. E aí, com esse coronavírus, a gente se preocupa, que muitos estão preocupados e muitos são os idosos, doutora, que vem de Guereré, Cuieiras, Nova Cruz, vender sua acerola, sua mangaba, Macaíba, né? E já traz de cascada. Isso aí gostaria de saber quais são as medidas que vai ser tomada e se vai haver uma campanha na feira, porque pode contar comigo para essa campanha, certo? Porque na saúde eu gosto muito de trabalhar, não estou fazendo aqui crítica à senhora nem a ninguém, eu estou querendo precauver aquelas pessoas que estão lá, né? Porque enquanto a gente toma uma vacina, H1N1, enquanto a gente vai tomar mais suco, que é recomendado, como hoje também eu tive uma palestra lá no Hospital Maria Lucinda e recomenda muito suco de laranja, acerola, ubalha, né? Que inclusive eu estou até com tacho de ubalha lá na minha casa para levar amanhã para o hospital. Mas aí era isso a minha preocupação, doutor. Muito obrigado. Eu queria, antes da doutora responder, doutora, se possível, a senhora queria anotar para depois responder de uma só vez? Dou um papel aqui. Pode, tem só que me disponibilizar uma caneta. Caneta aí. A caneta ali para ela. Eu queria que, por favor, as pessoas fossem bem objetivas nas perguntas, porque nós hoje vamos fazer 2 sessões. Ainda vou ler o decreto do prefeito, o decreto da Câmara. Então, a gente precisa agilizar. E aí, para a gente agilizar, a doutora vai anotar e vai responder. Marinês, cadê? Tem um rapaz ali com o microfone. Espera aí, o vereador Nenhum primeiro. Eu queria colaborar também aqui, junto com a doutora Jussara, e o pronunciamento da vereadora Prazeres foi pertinente, de acordo com o grau de dificuldade e risco que nós enfrentamos, e esse procedimento em relação a ter essa preocupação maior com a situação da feira, na verdade, o vereador Paulo Shoa já tinha se pronunciado lá na sala da presidência, a doutora Patrícia anotou esses detalhes e, com certeza, haverá uma ação conjunta entre a Secretaria de Indústria e Comércio, ao qual o secretário Robson faz parte, porque diretamente tem o contato com a feira, em conjunto com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Vigilância Sanitária. Então, eu quero só assim tranquilizar a vereadora Prazeres, que é pertinente o apelo e o pedido dela, de que essas secretarias conjuntas, com certeza, vão tomar as medidas cabíveis para melhor conduzir o trabalho dos feirantes ali nessa situação que nós nos encontramos atualmente. Então, Prazeres, parabéns, mas fique tranquila que com certeza vai ser tomadas as providências cabíveis para que minimize esse risco de transmissão ali no âmbito do comércio e da feira. Muito obrigado. Marinês.
Uma das coisas que a gente percebeu na sua exposição foi a questão da importância de lavar as mãos. Como a gente pode lavar as mãos se a gente vive com várias comunidades sem água? Pensar em solucionar isso, uma vez que é importante. A segunda se a senhora falou na questão da dengue, há muito tempo eu venho falando nessa casa a questão da dengue também, e na prestação de contas da Secretaria de Saúde, onde a minha comunidade não está sendo assistida com relação à dengue. E isso também eu abordei com Maguila. Eu percebo que vocês colocam uma situação daqui, quando a gente vai ver a realidade, não é a realidade que a gente está vivendo nas comunidades. Essa é a terceira. Será que todas as comunidades estão com posto de saúde para que, caso tenha o vírus do coronavírus, possa correr imediatamente para lá? Vocês pensaram nisso quando estava de posse em reunião? O que fazer com essas comunidades que faltam posto de saúde? Obrigada. Doutora Jussara, sem tomar a sua palavra, quero apenas colaborar com Vossa Excelência e também trazer para Marinês, porque foi bem as suas colocações, parabéns Marinês, mas dizer que o problema da água de Igaraçu compete ao governo do Estado, é a Compesa. E o prefeito Mário Ricardo, nesse momento ao qual nós estamos passando, houve uma reunião que o governo do Estado convocou todos os prefeitos do Estado de Pernambuco, assim como as secretarias de saúde, para participar, e foi uma das reivindicações do prefeito Mário Ricardo, de que o governador Paulo Câmara se mobilizasse junto à diretoria da Compesa para liberar o fornecimento de água para as nossas comunidades, para que assim melhorasse realmente a distribuição de água, porque se é necessário lavar as mãos e nós precisamos ter água, então foi nesse objetivo que o prefeito solicitou. Quanto à questão, se alguém aparecer com um suposto sintoma, se pode ir ao posto de saúde, pode sim, e o posto de saúde, todos os representantes do posto já estão orientados de que se alguém chegar com sintomas, de imediato o médico do posto vai avaliar e, se achar necessário, o SAMU de Igaraçu já se encontra com as suas equipes preparadas, com todo equipamento de EPIs para conduzir essas pessoas para os hospitais de referência do Estado, que hoje é o Hospital Oswaldo Cruz e o Correia Picanço, são as duas unidades de saúde para poder receber esses pacientes e de lá sim fazer os testes necessários. Então, nenhuma cidade, não é só Igaraçu, nenhuma cidade do estado de Pernambuco, com exceção de Recife, está capacitada para, de fato, identificar o problema do coronavírus. Então, todas as cidades vão mandar para esses hospitais de referência para que eles tomem as medidas cabíveis para detectar o problema ou não. Então, eu acredito que eu consegui contribuir com as perguntas da nossa amiga Marinês. Bom, encerradas as perguntas, vamos ouvir a explicação e logo em seguida nós vamos disponibilizar no site da Câmara todas as medidas que foram determinadas pela Secretaria de Saúde e o fluxo de como acionar o SAMU, como o roteiro, quais medidas que devem ser tomadas. Então, a doutora vai responder e nós vamos ler o decreto e ler daqui, porque vai começar a repetir as mesmas perguntas. Deixa a doutora responder. Presidente. Olha, só interessa para a gente as medidas que vão ser tomadas aqui. Não adianta a gente estar comparando a administração e B. Ademar, falta eu falar aqui. É uma pergunta rápida. Eu gostaria de saber, de Jussara, se nos postos de saúde está tendo o álcool gel para os pacientes e para as pessoas que estão lá, já que não tem água, pelo menos o álcool gel, né? Você que quer perguntar aqui? Cadê? Ô, Renato, aqui. Doutor, eu queria fazer uma pergunta, senhora.
os postos que não tem médico, o que a gente pode fazer? Porque o meu posto lá da comunidade não tem médico. Há 15 dias que não tem. Inclusive, tem 2 pacientes lá que eu já fui no posto de saúde, já falei para ir alguém lá ver ela. Tem uma que faz 15 dias que está de cama. Tem no febre, embaixo da casa dela, tem um foco de dengue, que eu acredito que ela esteja com a dengue. Já foi socorrida 3 vezes e não tem melhora. Hoje mesmo eu tive na casa dela e ninguém do posto foi até lá. Qual é o endereço? Loteamento Cortegada, Tabatinga. O posto de lá está sem médico, mais de 15 dias. Então, eu quero saber o que a gente poderia fazer. Peraí, pessoal. Olha, o objetivo é a orientação sobre o problema que o mundo está enfrentando. Aqui, as críticas, essas coisas, vamos deixar para outra hora. Agora, é as medidas cabíveis que devem ser tomadas. É isso que a gente interessa. Pois não. Vamos encerrar com o Tafarel, viu? Opa, ô Neinho, por favor. A pergunta tem que ser a doutora. A doutora. Os poços para ter água, para poder lavar as mãos, tem 10 poços, está cavado, só falta o prefeito desapropriar e a Copesa falou que não faltava água para ninguém em Igaraçu. Por que ele não fez isso ainda? Que ele ontem foi até falar com o governador. Eu só queria que vocês fizessem isso. Esses 10 poços, nenhum. Se ele falou que se funcionar, não falta água em Igaraçu. Meu amigo, respondendo ao meu amigo Tafarel, isso aí é uma causa que, na verdade, até o próprio presidente dessa casa, junto com o líder do governo, o líder da oposição, tem buscado. Isso já está em andamento, esse procedimento, para chegar a um denominador e resolver essas questões, que seria um segundo plano, porque, na verdade, nosso município, por ser um grande fornecedor de água, não era nem para faltar água, mas termina que a própria Compesa toma conta da nossa água e termina distribuindo para outras cidades, e a nossa cidade muitas vezes falta água. Mas esse domínio, que fique bem claro, é do governo do estado, essa prerrogativa e esse comando, e é a ele que nós estamos requisitando para que melhore a qualidade de água da nossa cidade. Em relação aos poços, o vereador presidente também tem lutado por isso, o líder do governo, o vereador Paulo Shoa, e todos nós vereadores, estamos nessa luta, e num curto prazo de tempo, se Deus quiser, nós vamos resolver isso. E parabéns pela lembrança em relação a isso, Tafarel. Doutora Gissaura. Antes de tudo, eu agradeço, a pergunta de cada um de vocês. Na medida do possível, vou tentar respondê-las. Eu não trabalho na assistência, eu sou da Vigilância em Saúde e estou aqui para falar do coronavírus. Mas, na medida do possível, que eu souber esclarecer para vocês essas outras questões, estaremos aqui. Ainda bem que o vereador já me ajudou bastante na fala dele com relação à água. A água é um problema do Estado. Na reunião que tivemos ontem no comitê com o nosso prefeito, foi a primeira pauta em questão, e em seguida ele foi para o Estado. Quem viu televisão viu que todos os prefeitos estavam reunidos, e uma das pautas foi essa discussão. Então, eu não vou ter resposta a vocês como vai ser. Mas, com relação à lavagem das mãos, a gente pode sempre utilizar de várias outras questões. Então, a gente tem que agir com o que a gente tem. Eu falo sempre, eu não preciso lavar minhas mãos e passar o álcool. Eu preciso fazer ou uma coisa ou outra, E ela é fundamental. Isso é fundamental e eu concordo com vocês. E eu acho que o Estado vai tomar uma posição, porque precisa se tomar essa posição, Com relação à feira, muito bem colocado, prazeres. A Vigilância Sanitária já faz atuação na feira em educação e saúde, porque tudo isso cai num ponto, que é a higiene sanitária. Então, ali na feira, a gente tem muito problema com roedores, por exemplo. E a gente sabe que não adianta a gente estar colocando veneno ali na feira, porque a gente não vai estar exterminando a quantidade de roedores e ainda estamos poluindo o meio ambiente. Então, tem que ser feito um trabalho de educação e saúde com os feirantes. Eu, pessoalmente, já fiz várias vezes capacitações com eles. Quando é na época da quaresma, a gente capacita como deve manipular o peixe,
os produtos do mar, como eles devem acondicionar o lixo e a questão dos banheiros, que realmente a gente já recebeu denúncias nesse sentido. E aí outras secretarias que também têm essa responsabilidade com a questão da feira, também, conjunto com a Secretaria de Saúde, a gente tentar disponibilizar um serviço melhor para a população. Deixa eu ver aqui a outra. Com relação à dengue, é verdade, hoje Igaraçu não consegue ser coberto em 100% com o agente de endemias, mas isso não é uma realidade de Igaraçu, isso é uma realidade do Estado e eu digo até do Brasil. Porque a quantidade de imóveis que está sendo construído diariamente nas cidades não consegue suportar o quantitativo de agentes que estão no campo. A gente sabe que hoje em dia um agente, de acordo com a lei deles, o agente de endemias só pode visitar de 800 a 1.000 imóveis por ciclo, e cada ciclo tem 2 meses. Então, se eu tenho 67 agentes, mas esses agentes nem todos estão no campo, uns por problema de saúde, outro porque tem que estar trabalhando no programa da raiva, no programa da extossomose, em vários outros programas de endemias. Então, hoje eu tenho no campo 32 agentes de endemias. Se eles só podem visitar 1.000 imóveis por ciclo, eu só vou conseguir cobrir 32.000 imóveis. E hoje nós temos em torno de 56.000 imóveis. Então, isso já foi sinalizado ao Estado para que a gente possa fazer uma força-tarefa, porque o Estado tem que sinalizar que a gente pode contratar por tempo determinado alguns agentes, haja visto que eles já são todos efetivos e a gente não só pode efetivar mais agentes através de concurso. Então, ponto 1 é disponibilizar concurso para que novos agentes possam ser efetivados, e o ponto 2, que o Estado sensibilize o Ministério da Saúde para que tenhamos o plano B, que é a contratação por forma temporária de novos agentes para cobrir essas áreas descobertas. Mas nada vai adiantar se a gente não tiver a colaboração da população, casa a casa, procurando olhar os seus criadouros, as suas residências, porque o agente, ele só vai na residência para ver uma falha ou outra. Às vezes é uma caixa d'água lá em cima que o morador não tem acesso, mas aqueles criadouros do chão, que é mais de 90% dos criadouros da dengue estão no chão, a responsabilidade não é do agente de endemia, a responsabilidade é eu enquanto proprietário. Então, o problema da dengue não está sendo nas caixas d'água lá em cima, naqueles locais que o morador não tem acesso, mas sim naqueles criadouros que eu não estou tendo a responsabilidade de cuidar do meu quintal. A questão maior está sendo essa. Com relação a postos sem médicos, né, como eu disse a vocês, não é muito a minha área, mas como eu estou ali dentro da Secretaria de Saúde, eu vejo o anseio de Patrícia, enquanto secretária, para que esse cenário possa ser modificado, e principalmente agora, a gente prestes a ter uma epidemia de uma doença até então desconhecida, que a gente não sabe como ela vai se comportar aqui na nossa cidade. Então, agora, mais do que nunca, todos nós estamos juntando os nossos esforços para a gente tentar mudar essa situação. Digo que hoje, se acontecer um caso em que precise de um posto próximo da sua casa e aquele posto está fechado, procurem um mais próximo, porque provavelmente o mais próximo estará aberto e vai receber esse paciente e encaminhar da melhor maneira possível. E a última pergunta foi com relação aos poços, né, que eu acho que o vereador citou. Eu, como trabalho na vigilância ambiental, a gente tem um trabalho rotineiro para ver a qualidade da água desses poços, porque não adianta eu cavar um poço na minha casa e eu ter uma água que está transmitindo doenças para a minha família. Então, é hepatite, é meningite e várias outras enfermidades. E nós fizemos um levantamento em muitas residências, porque o Vigiágua é um programa da vigilância ambiental em que diariamente a gente vai nas residências em que tem poço,
Lá nós coletamos a água de poço e a gente faz a análise bacteriológica para ver se naquela água tem bactéria, que é o coliformes fecais, e faz a análise físico-química para ver se a água tem cloro ou não tem. E 99% dos poços cavados em Igaraçu não tem cloração, não tem clorador e a água é imprópria para consumo. Então, é um problema que a gente leva muito isso na Secretaria de Saúde e tem que ver como é que a gente tem que fazer. Porque não adianta a Prefeitura disponibilizar água para a população de má qualidade. Não adianta. Então, tem que ser uma água potável, para que todos possam ter acesso e não adoeçam porque estão consumindo aquele alimento, que a água é o alimento mais rico que a gente possa ter, né? E é isso. Não sei se contemplei tudo. Queria agradecer a doutora Jussara, que se disponibilizou a estar conosco depois de uma reunião de mais de 1 hora lá no gabinete da presidência. E, doutora, sempre que tiver qualquer alteração, a senhora nos comunica e, se possível, até vir até aqui para fazer uma explanação como foi feita nesta tarde. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador, e com certeza estaremos botando vocês a par, porque está sendo tudo muito dinâmico e daqui a 2 dias, com certeza, o cenário provavelmente vai estar diferente do de hoje. Obrigada a todos e boa noite. Eu vou ler o decreto do chefe do Poder Executivo e depois o decreto da mesa diretora endossado por todos os vereadores desta casa. O decreto do chefe do Poder Executivo diz o seguinte: artigo 1º. Este decreto disciplina medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus Covid-19, as quais deverão ser cumpridas integralmente por todos os órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Igaraçu, além da população em geral. Artigo 2º. Ficam suspensos todos os eventos públicos e particulares, sejam eles de caráter cultural, religioso ou comemorativo, cuja previsão de aglomeração seja superior a 100 pessoas. Artigo 3º. Os eventos, sejam eles públicos ou particulares, deverão ser fiscalizados pela Vigilância Sanitária com o apoio da Guarda Civil Municipal e esta poderá utilizar o poder de polícia para determinar cancelamento caso haja descumprimento do quanto determinado pelo artigo 2º deste decreto. Artigo 4º. Os servidores com idade superior a 60 anos e que seja detentor de doença crônica que implica em maior risco de morbimortalidade relacionada ao Covid-19, mediante comprovação de enfermidade, poderá exercer suas funções em sistema home office, ou seja, em casa. Artigo 5º. Seja proibida a concessão de férias a profissionais de saúde, a concessão de licença para trato de interesse particular, assim como ficam canceladas as viagens oficiais de servidores para a cidade onde haja casos comunitários ou locais do Covid-19. Parágrafo único. Todas as férias ou licenças para trato de interesses particular que tenha sido concedida a profissionais da saúde e que esteja em curso poderão ser revogadas, devendo o profissional de saúde ser notificado a retornar ao imediato ao seu posto. Artigo 6º. Os servidores públicos que estiverem com sintomas inerentes à Covid-19 deverão ser periciados por equipe da Unidade Básica de Saúde e encaminhados a exercerem suas atividades em regime em casa. Artigo 7º.
ficam suspensas temporariamente os serviços nos centros de convivências e fortalecimentos de vínculos. Artigo 8º. Ficam suspensos temporariamente os serviços de fisioterapia oferecidos pelo município de Igaraçu. Artigo 9. Ficam suspensos temporariamente os serviços de atendimentos eletivos odontológicos, permanecendo os atendimentos de urgências e emergência. Artigo 10. As escolas e instituições de ensino superior localizadas no município de Igaraçu deverão suspender as aulas a partir da quarta-feira, dia 18 de março de 2020. Parágrafo único. Competirá a gestão de cada centro de ensino deliberar sobre antecipação de férias. Artigo 11. Fica formalizado o Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, instituído em 16 de março de 2020, presidido pelo prefeito do município de Igaraçu, composto pela Secretaria de Saúde, de Educação, Políticas Sociais, Comunicação, Governo, Ouvidoria, Procuradoria-Geral e Gabinete do Prefeito, com as seguintes competências: dirimir dúvida dos órgãos e entidades municipais acerca de extensão das medidas adotadas e sua repercussão nos serviços e rotinas internas, valendo-se, para tanto, dos meios tecnológicos disponíveis. Inciso 2. Instruir os casos omissos nos decretos de que trata o enfrentamento ao Covid-19 e a editar atos orientativos suplementares. Inciso 3. Definir as prioridades de aquisições de produtos e serviços emergenciais para enfrentamento da pandemia no âmbito do município de Igaraçu. Inciso 4. Informar oficialmente a imprensa acerca das medidas adotadas pelo município. Parágrafo único. Para exercer plenamente as competências descritas, o Comitê de Enfrentamento da Covid-19 poderá requisitar o apoio da Secretaria Municipal, Procuradoria, Presidente de Autarquia, bem como dos servidores que integram esses órgãos. Parágrafo 12. A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este decreto correrá em regime de urgência e prioridade em todos os órgãos e entidades do município de Igaraçu. Artigo 13. Todo órgão e entidade pública municipal deverá fixar mensagens sobre os cuidados de prevenção sobre o coronavírus Covid-19, em conformidade ao anexo do Decreto Federal número 10.212, de 30 de janeiro de 2020. Artigo 14. O funcionamento das secretarias municipais e autarquia pública serão regulamentados por portaria expedida pelo titular da pasta. Artigo 15. Este decreto entra em vigor da data de sua publicação, a vigorar, revogando-se as disposições em contrário. Palácio de Afonso Gonçalves, 16 de março, prefeito Mário Ricardo Santos de Lima. Com base nesse decreto, a Câmara adotou as seguintes medidas. A mesa diretora da Câmara Municipal de Igaraçu, por meio do ato número 1/2020, estruturado durante reunião na tarde desta terça-feira, em conjunto com os representantes da Secretaria Municipal de Saúde, através de entendimento visando a segurança e o bem-estar do povo de Igaraçu, elencou uma série de medidas que objetivam contribuir para minimizar a propagação do novo coronavírus, Covid-19. As iniciativas visam proteger a saúde dos servidores públicos, bem como das pessoas que participam desses eventos na Casa Legislativa. As ações começarão a valer a partir desta quarta-feira, dia 18, por tempo indeterminado, e serão reavaliados constantemente. Foi estabelecido um novo horário de funcionamento da casa,
bem como outras determinações que podem ser acompanhadas logo abaixo. Primeiro, horário de funcionamento. Para diminuir a circulação em horário pelo pico, a Câmara resolveu que o horário de funcionamento da casa será exclusivamente das 9 às 13 horas de segunda a sexta-feira, podendo cada departamento estender este horário desde que seja necessário. 2. Acesso à Câmara de Igaraçu. A Câmara não fechará suas portas ao público. Haverá, no entanto, um maior controle de acesso, não sendo permitido aglomerações nas dependências da Casa de Duarte Coelho. Terceiro, suspensão de eventos. Estão suspensas audiências e reuniões públicas, reuniões solenes, homenagens e demais eventos que possam contar com participação de público externo. 4. Servidores acima de 60 anos e de grupo de risco. Os servidores acima de 60 anos e aqueles que integram o grupo de risco permaneçam em suas casas durante a vigência destas medidas. A Câmara inclui neste grupo também as mulheres grávidas como uma forma de maior proteção à vida. Parágrafo 5. Intensificação da limpeza. Este serviço será reforçado com a atenção especial à esterilização de maçanetas, corrimões e superfícies de áreas comuns. A Câmara de Igaraçu também disponibilizou álcool em gel em todas as dependências e está orientando as pessoas para a correta higienização. Estas ações adotadas pela Câmara Municipal de Igaraçu serão avaliadas e analisadas constantemente pela mesa diretora, conjuntamente com a Secretaria de Saúde do município de Igaraçu, ficando a Casa Legislativa responsável por divulgar através de suas redes sociais qualquer alteração deste ato para conhecimento do público. Uma outra medida é, a partir das próximas reuniões, não será mais permitido o acesso do plenário. E essa medida tem sido tomada em todas as casas legislativas. Hoje, nós não vamos tomar essa medida, até por uma questão que vocês não tinham conhecimento, mas nas sessões próximas não será permitido o acesso ao plenário para evitar qualquer risco de contaminação. Então, isso a gente está fazendo de acordo com a orientação da Secretaria de Saúde e também cumprindo o decreto do chefe do Poder Executivo. Então, eu queria pedir a compreensão de todos presentes, mas que na próxima quinta-feira a sessão não será permitido o acesso das pessoas, isso, como já foi dito, em virtude da prevenção a qualquer contaminação. Então, eu espero contar com a compreensão de todos vocês. Não havendo escrito na ordem na tribuna livre, nós vamos passar direto à ordem do dia, visto que vamos fazer 2 sessões hoje. Ordem do dia. Segunda discussão da indicação da autoria do vereador Ademar Soares de Barro. Solicita ao prefeito de Igaraçu que seja instalado 3 pontos de água, 3 pontos de energia e construção de sanitário público masculino e feminino nos cemitérios de Igaraçu, Sede e de Cruz de Rebouças. Em discussão. Não vem que discutir, em votação, os que votam contrário se manifestam. Aprovado por unanimidade em única discussão. Presidente. O vereador Gui teve que se ausentar. O vereador Elvis também não está. Vereadora Érica Uchoa, solicita ao senhor prefeito de Igaraçu a interligação da Rua Santa Luzia, também conhecida por Rua das Orquídeas, com o loteamento Oriente e Santa Luzia em Cruz de Rebouças. A vereadora ainda solicita ao excelentíssimo senhor prefeito de Igaraçu a colocação de refletores nos postos da praça localizada na Rua José Heraldo Carneiro Leão, no residencial Santa Paula, loteamento Agamenon Magalhães. Em discussão, as indicações da vereadora.
Não havendo quem queira discutir, é em votação. Os que votam favorável permaneçam como se encontra, os que votam contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. Da vereadora Irene Rosa Silva Marques, solicita ao senhor prefeito de Igaraçu desobstrução e construção de placa de proteção em frente à casa número 34, localizado na rua Migodônio Pio da Fonseca, bairro de Santa Rita. Ainda da vereadora Irene, solicita ao senhor prefeito de Igaraçu aquisição de um bebedouro d'água para o depósito da Feira da Sulanca, localizado no Centro Comercial de Igaraçu. Ainda da vereadora Irene, solicita ao senhor prefeito de Igaraçu a realização de serviço de manutenção e reestruturação do mercado de peixe, localizado no Centro Comercial de Igaraçu, tais como serviço da manutenção e troca de toda a fiação elétrica, construção de um balcão específico para os comerciantes de peixe e crustáceos lavarem as mãos, as facas e demais utensílios. Ainda da vereadora Irene, solicita ao senhor prefeito de Igaraçu que seja elaborado um projeto de reforma geral e reestruturação do mercado de feira livre do mercado de peixe de Igaraçu. Ainda da vereadora Irene, solicita ao prefeito de Igaraçu a reposição de manilhas ao lado da Igreja Católica de Nova Cruz 1. Ainda a vereadora Irene solicita ao senhor prefeito de Igaraçu a reposição das lixeiras comunitárias em Nova Cruz 1. Ainda a vereadora Irene solicita ao senhor prefeito de Igaraçu mutirão com agentes de endemias para áreas descobertas em todo o território de Nova Cruz 1. Em discussão, as indicações da vereadora Irene. Não havendo que queira discutir, é em votação. Os que votam favorável permaneçam como se encontra, que vota contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. Indicações de autoria do excelentíssimo senhor vereador Marco Antônio Pacífico das Neves. Solicita ao senhor prefeito de Igaraçu instalar pontos elétricos na área interna do cemitério de Cruz de Rebouças. Tem uma minha também disso aqui. Tá. Já foi aprovado. Mas a gente endossa uma do outro. Ainda do vereador Marco das Neves, instalar lixeira na área interna do cemitério de Cruz de Rebouças. Ainda do vereador Marco das Neves, solicita a pavimentação, drenagem e asfalto da segunda travessa Santo Antônio, no loteamento Santo Antônio. Em discussão, as indicações do vereador Marco das Neves. Não havendo que queira discutir, em votação. Os que votam favorável permaneçam como se encontram, os que votam contrário que se pronunciem. Aprovado por unanimidade. Única discussão das indicações de autoria da excelentíssima senhora vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva. Solicita ao senhor prefeito de Igaraçu retirada de metralhas às margens da BR-101, especificamente na frente do comércio Caldo Quente, em Cruz de Rebouças. Ainda da vereadora Prazeres, solicita ao senhor prefeito de Igaraçu a retirada de entulhos na rua Dr. Augusto Vaz de Oliveira, especificamente por trás da Igreja Católica em Cruz de Rebouças. Ainda da vereadora Prazeres, solicita a reforma de todas as cadeiras que estão danificadas na unidade de saúde do Bela Vista. Ainda da vereadora Prazeres, solicita a reposição de lâmpadas da Copa, banheiro dos funcionários e na área externa da unidade de saúde de Bela Vista. Ainda da vereadora Prazeres, solicita ao prefeito de Igaraçu seja executada a segunda etapa do calçamento e drenagem da rua Fim de Semana, situada no loteamento Encanto Igaraçu. Ainda da vereadora Prazeres, solicita a reposição de um trecho de calçamento na rua Tentativa, situada no loteamento Encanto Igaraçu, especificamente na entrada da rua. Ainda da vereadora Prazeres, solicita ao prefeito de Igaraçu a limpeza e capinação em toda a extensão da Rua da Paz do Teu Sorriso, loteamento Encanto Igaraçu, em Cruz de Rebouças. Ainda da vereadora Prazeres, solicita a reposição de um trecho do calçamento da Rua da Paz do Teu Sorriso, no loteamento Encanto Igaraçu. Um é a limpeza, outro é a reposição, né? A vereadora bateu forte hoje. Ainda da vereadora Prazeres, solicita capinação em toda a extensão da rua Força Estranha, no loteamento Encanto Igaraçu. Fez uma fiscalização geral, né?
Ainda da vereadora Prazeres, solicita capinação em toda a extensão da rua Eu Me Recordo, no loteamento em Cantigaraçu, em Cruz de Rebouças. Ainda da vereadora Prazeres, solicita ao seu prefeito toda a revitalização da pintura na parte interna e externa da unidade de saúde da Bela Vista. Ainda da vereadora Prazeres, solicita ao excelentíssimo seu prefeito a reposição de um trecho do calçamento da Avenida Maria Rita, loteamento em Cantigaraçu, em Cruz de Rebouças, especificamente em frente à Quitanda Bom Jesus. Ainda da vereadora Prazeres, solicita a reposição do vidro da janela do consultório 1 da unidade de saúde Bela Vista. Ainda da vereadora Prazeres, solicita ao excelentíssimo seu prefeito de Igaraçu o conserto da infiltração no teto do banheiro para deficiente na unidade situada na comunidade de Bela Vista. É melhor pedir a reforma geral, dessa unidade está ruim, viu? Ainda da vereadora Prazeres, solicita a compra de 2 ventiladores para a recepção da unidade de saúde Bela Vista. Ainda da vereadora Prazeres, solicita a compra de um imóvel para a instalação de uma nova unidade de saúde para os moradores da comunidade Bela Vista e que essa comunidade seja melhor situada, ou seja, no centro da comunidade. Ainda da vereadora Prazeres, solicita ao prefeito de Igaraçu a limpeza e capinação em toda a extensão da rua Erasmo Martins, no loteamento Bela Vista. Eita! Ainda da vereadora Prazeres, solicita a limpeza e capinação de toda a extensão da rua Estrela do Norte, o loteamento Bela Vista. Vereadora Prazeres, solicita toda a revitalização da pintura da parte interna da unidade de saúde da Vila Rural. Vereadora Prazeres, solicita a retirada de metralhas na rua Santa Gertrudes, situada no loteamento Ana de Albuquerque, especificamente ao lado da Assembleia de Deus. Vereadora Prazeres, solicita toda a revitalização da pintura na parte interna e externa na unidade de saúde residencial Santo Antônio. Vereadora Prazeres, solicita a compra de um imóvel para a instalação de uma nova unidade de saúde para atender os moradores do residencial Santo Antônio. Vereadora Prazeres, solicita a construção de uma unidade de saúde nas unidades de Jabacó. Vereadora Prazeres, solicita a substituição da porta do sanitário da unidade de saúde do residencial Santo Antônio. Vereadora Prazeres, solicita a capinação e retirada de entulhos em toda a extensão da Rua Olinda, situada no loteamento Agamenon. Vereadora Prazeres, solicita o conserto das infiltrações na sala da farmácia e no consultório médico da unidade de saúde do residencial Santo Antônio. Vereadora Prazeres, solicita a capinação e retirada de entulhos em toda a extensão da Rua Indiana, situada no loteamento Agamenon Magalhães. Vereadora Prazeres, solicita ao seu prefeito a retirada de entulho na Rua Santina Gomes de Andrade, situada na comunidade de Beiramar 1. Vereadora Prazeres, solicita a retirada de entulho e capinação em toda a extensão da Rua Acajutiba, situada no loteamento Rubina. Vereadora Prazeres, solicita a retirada de metralhas na Rua Maria Geraldo de Souza, localizada no bairro de Tabatinga, próximo à Secretaria da Vigilância Sanitária. A vereadora Prazeres solicita a limpeza de toda a rede de esgoto da Rua Edgar Lins, situada na Beira-Mar 1. Ainda da vereadora Prazeres, a última, solicita a retirada de entulho e capinação em toda a extensão da Rua Santa Lúcia, situada na Beira-Mar 1. Em discussão, todas as indicações e pedidos da vereadora Prazeres. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que votam favorável permaneçam como se encontram, os que votam contrário que pronunciem. Aprovado por unanimidade. Única discussão de indicação de autoria do vereador Renato Franco Lira. Presente. Solicita ao seu prefeito de Igaraçu a renovação de frota da ambulância do SAMU. Em discussão, o pedido do vereador. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que votam favorável permaneçam como se encontram, os que votam contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. Única discussão das indicações de autoria do excelentíssimo senhor vereador Rivaldo Moraes da Silva Filho, popular Neinho do Povo. Confere.
Solicita ao senhor prefeito de Igaraçu a manutenção dos postos e substituição de lâmpadas queimadas na comunidade de Cuieiras e Miguel do Leite. Ainda do vereador Neinho, solicita ao senhor prefeito de Igaraçu a reposição da pavimentação da entrada que dá acesso a Cuieiras, logo após a mata. Em discussão, as indicações do vereador Neinho do Povo. Não havendo que queira discutir, em votação. Os que votam favorável permanecem como se encontra, que vota contrário se pronuncie. Aprovado por unanimidade. Única discussão da indicação de autoria do excelentíssimo senhor vereador Valdemir Nunes de Souza, popular Maguila. Solicito ao senhor prefeito de Igaraçu mobilizar as secretarias de Educação e Saúde para divulgar, através de uma campanha educativa sobre o coronavírus Covid-19, e colocar nas unidades de saúde kits para a proteção da doença. Em discussão, a indicação do vereador Maguila. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que votam favorável permaneçam como se encontra, os que votam contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. O vereador Elvis não se encontram. Maria dos Prazeres. Única discussão do projeto de decreto legislativo 06/2020, com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, de autoria do excelentíssimo senhora vereadora Maria dos Prazeres. Ementa, dispõe sobre a concessão de medalha de honra e... Não é essa homenageada? Então... Rita Palmeira Soares, não? Rita Cadillac. Vai, pilota pra você aí. Maria de Fátima. Está corrigido. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Se que vota favorável permaneça como se encontra, que vota contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. Única discussão do projeto de decreto legislativo 07/2020, com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da excelentíssima senhora vereadora Irene. Dispõe sobre a concessão de medalha de honra ao mérito, vereadora Dalila Vera Cruz, e da outras providências. Artigo: concede medalha de honra ao mérito a vereadora Dalila Vera Cruz, a senhora Selma Maria Bezerra Leal. Quem é a vereadora? Quem é? Doutora Selma, da Secretaria de Saúde. Entendi. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os que votam favorável permaneçam como se encontra, que vota contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. Única discussão do projeto de decreto legislativo 008/2020, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. O vereador Naato não está presente. Única discussão na indicação do projeto de decreto legislativo de autoria da excelentíssima senhora vereadora Érica Maria Pessoa Uchoa Cavalcante Ferreira. Dispõe sobre a concessão de medalha de honra ao mérito vereadora Dalila Maria Fonseca e da outras providências. Artigo 1º. Concede a medalha de honra ao mérito vereadora Dalila Vera Cruz a senhora Rosemele Poliana Oliveira de Souza, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade de Igaraçu. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os que votam favorável permaneçam como se encontra, os que votam contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. Do vereador Valdemir Nunes de Souza, o autor da lei, dispõe sobre a concessão da medalha de honra ao mérito à vereadora Dalila Maria Fonseca e da outras providências. Concede medalha de honra ao mérito à vereadora Dalila de Vera Cruz, a senhora Sandra Lúcia de Lima, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os que votam favorável permaneçam como se encontra, que votam contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. Ainda do vereador Valdemir Nunes, dispõe sobre a concessão de medalha honra ao mérito à vereadora Dalila Vera Cruz e da outras providências. Concede a medalha de honra ao mérito à vereadora Dalila Vera Cruz, a senhora Wellen Cristina
Evelyn Cristina de Albuquerque Cardoso. Em discussão. É isso mesmo? Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, os que votam favorável permaneçam como se encontra, que voto contrário que se pronuncie. Ainda do vereador Maguila, dispõe sobre a concessão de medalha de honra ao mérito. Concede a medalha de honra ao mérito, vereadora da Lira de Maria Fonseca, a senhora Sharon Daniele Gopf, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Igaraçu. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado por unanimidade. De autoria do vereador Ademar de Barro, Valdemir Nunes, Paulo Paz Barreto. Essa é reforçada. Dispõe sobre a concessão de medalha de honra ao mérito, vereadora da Lila de Veracruz, e da outras providências. Concede a medalha de honra ao mérito, vereadora da Lila de Veracruz, a senhora Isabela Nóbrega de Melo Madureira, em reconhecimento aos seus relevantes serviços. Cadê a Isabela? Porque não é só um, tem três. É porque Maguila disse que eu ia ficar com ciúme, aí mandou botar. Isso é a discriminação. A gente com só com um representante, Maguila já botou 3,5. Está errado esse negócio. É porque ele representa, ele tá no nome dele, da Secretaria da Mulher, e qual é o outro, Mara? Sim, mas está no nome dele aqui. Qual é o outro? Deixa eu me ver. Então, 3,5. Uma das indicações que consta como... que eu consto como autor é uma indicação da Secretaria da Mulher, porque o decreto legislativo que instituiu essa medalha estabeleceu o seguinte, olha, como eu fui o autor, eu indico três pessoas, eu só indiquei duas, mas era até três, não é verdade? Depois, uma indicação do Conselho da Mulher e uma indicação da Secretaria da Mulher. Como esses órgãos não pode propor decreto legislativo nessa casa, esses decretos anualmente são apresentados aqui em meu nome. Mas, você entendeu? Eu estou cumprindo o que está lá no decreto que criou a medalha. Justificado. Do vereador Rivaldo Moraes da Silva Filho, dispõe sobre a concessão de medalha de honra ao mérito, vereadora da Lira de Maria Fonseca, e da outras providências. Concede medalha de honra ao mérito, vereadora da Lira de Veracruz, a senhora Josinete Gomes da Silva, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que votam favorável permaneçam como se encontra, que vota contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. O meu aqui eu vou deixar para Totti. Leia. Única discussão, projeto de decreto legislativo número 015/2020, de autoria do ilustre vereador Ademar Soares de Barro. Ementa, dispõe sobre concessão de medalha de honra ao mérito, vereadora da Lira de Veracruz, de outra providência. Artigo 1º, concede a medalha de honra ao mérito, vereadora da Lira de Veracruz, a senhora Daniele Falcão de Moraes, em virtude do reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade de Igaraçu. Ainda de Ademar Soares de... Em votação. Os que votam a favor ficam como se encontram. Aprovado por unanimidade, senhor presidente. Pronto. Única discussão do projeto de decreto legislativo com parecer favorável às comissões de legislação, justiça e redação final, do vereador Marco Antônio Pacífico das Neves. Tu não já botou uma, não? Não, é a única só. Eu ligo aqui o... Artigo 1º, concede a medalha de honra ao mérito, vereadora da Lila Veracruz, a senhora Ruth Maria Florença, em reconhecimento ao relevante serviço. Muito bem, doutora Ruth é minha amiga e merecedora da medalha. Não, é a dona do Machado de Assis. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, os que votam favorável permaneçam como se encontra, voto contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. Do vereador Saulo Maurício, dispõe sobre a concessão de medalha de honra ao mérito, vereadora da Lila Veracruz. Concede medalha de honra ao mérito, vereadora da Lila Veracruz, a senhora Maria Francisca Lima da Silva, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade. Em discussão. Pois não. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhora, eu quero parabenizar o autor dessa lei, meu amigo e vereador Maguila, e essa casa faz essa
grande homenagem a essas mulheres nesse mês tão administrado e ordenado por essas mulheres que mandam na vida da gente, constrói a parceria com seu esposo, seus filhos e administra suas casas. Esse mês é um mês que essa casa não deixou de presentear as mulheres. E quero dizer que a senhora Francisca é uma amiga nossa, que é agente de saúde há quase 20 anos, numa comunidade de difícil acesso, na Camboa, e participa do posto de saúde da família lá de Pirajuí. Nossa amiga Francisca, ela tem um trabalho prestado, uma homenagem a ela que nós estamos fazendo, e todos os vereadores presentes aqui. Fica satisfeito, não tenho dúvida que Dona Francisca merece essa honraria, que é muito bom para as pessoas que conseguem realizar seu trabalho e ter uma homenagem dessa. Quero parabenizar a família de Francisca, seu esposo Ademar, seus filhos, que são meus amigos, e o brilhante trabalho que Francisca vem prestando à comunidade de Camboa, Pirajuí e adjacência. Mas quero dizer, presidente, que estou muito feliz e honrado pela oportunidade de indicar a nossa amiga Francisca para receber a medalha da Lila de Melo da Fonseca. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, o projeto de decreto legislativo do nosso amigo China. Não vem que queira discutir em votação. Os que votam favorável permaneçam como se encontra, o voto contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. Única discussão do projeto de decreto legislativo do número 013/2020, de autoria do ilustre vereador Ademar Soares de Barro, presidente dessa casa. Mas é tu também e ele? Não, né? De novo. Então passa para o outro lado. Cadê ele? Dá-me daí. Confere aqui. Concede. Concede medalha de honra ao mérito da vereadora da Lila de Veracruz, a senhora Miriam Oliveira de Souza Silva, Dona Mira, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade de Igaraçu. Em discussão. Não havia que discutir. Em votação. Os que votam contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade em única discussão. Do vereador Aristóteles Zé de Souza Silva. Dispõe sobre a concessão de medalha de honra ao mérito. Concede a medalha de honra ao mérito à vereadora da Lira de Veracruz, a senhora Adriana Lopes Nóbrega Fragoso de Barros, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade. Em discussão, o projeto de decreto legislativo da autoria do vereador Toto, não havendo que queira discutir, em votação. Os que votam favorável permaneçam como se encontra, que votam contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. Queria registrar a presença do nosso amigo Lenildo, aí o meu professor lá da Escola Dominical, presbítero da igreja, está aqui presente conosco. Saúba também está aqui. Doutora Roberta, que foi procuradora desta casa por 4 anos, e graças a Deus minha prestação de conta foi aprovada por unanimidade no Tribunal de Contas, graças ao trabalho. Quinha também, que está presente. Nilson, representando o PCdoB. Jorginho. Adriana e meu filho André, doutor André ali. Todos se sintam bem aqui. Amós também do sindicato está aqui. Valeu. Deixa comigo aqui. Do vereador Sabiá está não. Antônio Sabiá, cadê ele? Não se encontra. Não se encontra. Do vereador Renato. Concede medalha de honra ao mérito vereador da Lira de Veracruz, a senhora Rosângela Maria. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Os que votam favorável permanecem como se encontra, que votam contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei 3.185/2020, com os pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento,
de autoria do chefe do Poder Executivo. Revoga a Lei 2.786/2012 e institui a Bolsa Atleta destinada aos atletas do município de Igaraçu, praticantes do esporte de alto rendimento e modalidade olímpica e paralímpica e da outras providências. Essa lei ela foi ampliada. Já existia uma lei aqui de autoria do ex-vereador Elmiton, que nós aprovamos em 2014, que estabelecia uma bolsa com um valor para os atletas, e o prefeito resolveu revogá-la, fazendo uma nova lei, aumentando os valores e também ampliando a bolsa para os atletas paraolímpicos. Em discussão o projeto. Com a palavra, o líder do governo, vereador Maguila. Oi? Não, estou não. Pega aqui, dá a cópia para ele ali. É isso aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, nós vamos, dentro de alguns minutos, votar o projeto de lei 3.185, de autoria do prefeito do município, Mário Ricardo. O mesmo tem o objetivo de aperfeiçoar uma lei que já existia no município, uma lei de 2012, estendendo este benefício, denominado de Bolsa Atleta, para os atletas de alto rendimento, olímpicos e paralímpicos. Inclusive, para a alegria nossa, nós temos hoje no nosso plenário um atleta de judô de Igaraçu, que vem fazendo muito sucesso nas competições aqui em Pernambuco e até fora de Pernambuco, denominada de Munique, né? Tem o nome de Munique, ela está aí de pé. Parabéns, Munique. Desejo a você muito sucesso, tenho certeza que sua família, os vereadores, o prefeito Mário e o povo de Igaraçu está torcendo muito por você e pelos demais atletas de Igaraçu. Com essa ajuda que a prefeitura vai conceder, esses jovens praticantes de várias modalidades de esporte em Igaraçu vão ter a oportunidade de realizar os seus sonhos. E também nós temos que reconhecer que a prática de esporte tem que ser estimulada pelo poder público para combater a violência juvenil, que é grande na nossa sociedade. O esporte educa os jovens, prepara o homem e a mulher para serem grandes homens na nossa sociedade. E esta casa, eu quero dizer de público, em matérias como essa, costuma e vai dar continuidade a uma tradição, independente das cores partidárias que compõem esta casa. Os projetos de grande interesse social no município sempre contam com o apoio de todos os vereadores. E esse tenho certeza que não será diferente, que todos os amigos vereadores votarão favorável a essa excelente iniciativa
do chefe do Poder Executivo, de proporcionar mais apoio aos atletas de Igaraçu e também, de forma muito especial, aos atletas que disputam as competições paralímpicas, né? Os atletas especiais, aqueles que são portadores de alguma deficiência, também vão estar contemplados com os benefícios que serão gerados através desta lei que vamos, com certeza, votar favorável aqui hoje, e o prefeito Mário vai sancionar, acredito eu, que já amanhã, porque temos centenas de atletas que estão dependendo desta lei para continuarem a sua prática de esporte. E isso vai acontecer. Quero antecipadamente agradecer à mesa diretora, a todos os vereadores e ao prefeito Mário pela iniciativa. Tenho certeza que projetos como esse vão mudando a nossa sociedade para melhor. Obrigado a todos pela atenção. Continua em discussão o projeto de lei. Com a palavra o vereador Paulo Shoa, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, minha amiga vereadora Prazeres, vereadora Irene do seu partido, vereadora Érica, vereadora Irene agora do Partido dos Trabalhadores, segundo informações, está indo. Amigos, o vereador Maguila, líder do governo, esteve aqui e falou sobre o projeto de lei. Esse projeto de lei, na realidade, existe desde 2012. E estavam os valores realmente defasados. Eram valores para uma ajuda, uma bolsa atleta, de R$200, R$150, R$40. E hoje, realmente, o município tem dinheiro para isso sim, e estão reconhecendo, e eu não poderia deixar de dar meu apoio a este projeto. Hoje, uma bolsa atleta para quem irá competir fora do estado e que seja a nível nacional e Olimpíadas, chega até R$2.500, que é que se faz necessário para quem vai competir fora do estado de Pernambuco, que vai competir em Brasília, em São Paulo, ou seja, nos demais estados, porque isso tem um custo e um custo alto. E quando o vereador Maguila, líder desse governo, que chegou e pediu para que acelerássemos na Comissão de Constituição e Justiça esse parecer, eu não tive dúvida. Dei o parecer, fui o relator da matéria, está aqui, e não poderia ser diferente. Quero parabenizar a jovem que aí se encontra, parabenizar a todos os atletas aqui de Igaraçu e dizer, Maguila, que ainda bem, antes tarde do que nunca, é um reconhecimento a todos os atletas igaraçuenses. E quando o prefeito acerta, eu não tenho nenhuma dificuldade de vir aqui à tribuna elogiar e dizer que está certo. Quando está errado, eu venho aqui e digo que está errado. E dessa vez houve um acerto. Está de parabéns, Vossa Excelência, está de parabéns essa casa por aprovar esse projeto tão importante para a juventude de Igaraçu, para a juventude da nossa terra. Um abraço a todos. Eu queria só fazer uma ressalva. Primeiro, fico feliz pelo prefeito ter se sensibilizado e ter modificado a lei existente, corrigindo os valores. Mas, ao mesmo tempo, queria fazer aqui uma crítica, é que, embora a lei anterior fosse de um valor defasado, muitos atletas solicitaram esse valor e não foi atendido. Durante os 3 anos da vigência aliás, os 4 anos do mandato passado, como eu disse, que essa lei foi 7, né?
foi de autoria do vereador Elmiton. Eu não sei se pelo fato de ter sido o vereador Elmiton, era muita dificuldade para se liberar os R$200, doutora Roberta. Aí hoje chega uma lei que eleva esse valor para R$2.500, eu fico feliz. Agora, fico feliz porque acredito que o prefeito deve ter se sensibilizado, porque Igaraçu tem um celeiro de artistas, de atletas. Nós somos ricos no artesão e os incentivos são muito resumidos. Espero que, após a aprovação dessa lei, ela seja realmente disponibilizada para esses atletas. Continua em discussão. Presidente, não mais discutir, só fazer um registro. Eu peço até desculpa, porque eu não prestei atenção e não vi que essa lei anterior era do vereador Elmiton Bezerra, meu companheiro aqui, vereador desta casa e meu atual companheiro de partido. Então, mais uma vez, mostrando a preocupação do partido, do PCdoB, a preocupação do ex-vereador Elmiton nesta casa com todos os atletas de Igaraçu e da nossa região. Queria deixar esse registro. Com a palavra, vereador China. Parabenizar o nobre vereador Maguila para reforçar esse pedido que foi do vereador Elmiton, meu ex-companheiro de partido, e dizer que é um grande avanço de tirar no máximo R$200 para colocar para 250, R$2.500, até R$2.500. Eu acredito, vereador presidente, que deve existir algum critério. Eu cheguei na casa, esse projeto já tinha circulado e não deu tempo eu me aproximar e dar uma lida. Mas não tenho dúvida que o vereador Maguila teve o cuidado de prestigiar os critérios nessa lei, porque eu acredito também que na época do vereador Elmiton não foi atendido por forma de critérios, que tem que atender os critérios. E é importante ver os critérios que tem dentro do projeto, para depois a gente não chegar aqui e dizer que a Secretaria de Esporte não fez a análise correta, porque fica até injusto quando a gente faz uma análise, dizer que a pessoa atendeu o critério e não foi beneficiado. Até eu, presidente, também se vê que a pessoa é digno dos critérios e não receber. Eu acredito que não chega a esse ponto, que não chegue mais a esse ponto, porque isso é ruim para o atleta, principalmente para a família dele, que está contando com essa ajuda, e a carreira do atleta. Mas estou satisfeito com a proposta do vereador Maguila, e eu acredito nesse caminho, sabe, só uma presidente? Retificação. É o critério. Essa matéria é de autoria do chefe do executivo, não é do vereador Maguila, é do prefeito. Mas ele que trouxe até a casa, né, que é o homem que... Essa matéria, vereador, essa matéria é muito importante para ser aprovada aqui, rapidinho assim, tem que vir rapidinho pelo... Rapidinho não, é uma crítica que eu vou fazer agora. Essa matéria daqui tem 19 de dezembro de 2019. Veio 3 meses depois que veio a plenário. É uma matéria tão importante, demorou tanto para as comissões. Lamento isso. Como Maguila é tão sabido, ele partiu na frente, né? Vereador Maguila quer falar alguma coisa? Ainda em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação, se o voto é favorável, permaneça como se encontra, que o voto é contrário, que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. Vou encerrar logo a discussão para não esquentar o negócio aqui, que ele já está olhando. Do vereador... Primeira discussão do projeto de lei 3.187/2020, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Rivaldo Moraes da Silva. Ementa propõe a criação de um SAMU-VET, Sistema de Atendimento Móvel de Urgência Veterinária, e da outras providências. Muito bem, vereador.
Os animais também merecem atenção. Em discussão, projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor vereador Neinho do Povo. Não havendo que queira discutir, em votação, os que votam favorável permaneçam como se encontra, com voto contrário que se pronuncie. Aprovado. Perdão, qual é o projeto de lei? É criando um sistema de SAMU para animais. Positivo. Ok. Segunda discussão do projeto de lei 3.188, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, projeto de autoria do excelentíssimo senhor vereador Antônio Marco Antônio. Inverti a ordem aqui. Estou cortando até ele das fotos. Dispôs sobre a denominação de logradouro público do município de Igaraçu e da outras providências. Em discussão, com a palavra. Presidente, eu não vou nem discutir isso. Eu esqueci de fazer um registro que o vereador Neinho do Povo pediu o SAMU animal, os animais, e eu fiquei meio assim, até eu voltei a favor e achei muito bom, mas eu tinha esquecido de Thor. Thor, que é o cachorro da secretária de eventos, que é o homem desse município, segundo Nibadoc. Então agora Thor está bem assistido, mas é muito bem, de muito bom essa sua atitude, vereador. Eu votei a favor, vou continuar votando, mas eu não podia deixar de fazer o registro de Thor, senão não seria Paulo, né? Show. É verdade, mas o meu objetivo maior de proceder com essa indicação é porque hoje no nosso município temos algumas entidades, algumas organizações não governamentais que vêm se preocupando dia a dia com a questão dos animais. E como eu vivo sintonizado com as redes sociais, tenho observado muitas pessoas se queixando, se lamentando em relação ao apoio a animais que são encontrados nos diversos locais da nossa cidade, mutilados, cachorro, gato, enfim, todo tipo de animal. E nós tivemos o discernimento, a inteligência e a ideia de colocar essa indicação. Esperamos que o Poder Executivo se sensibilize e, de fato, ponha em prática isso, porque vai ajudar muito a contribuir com essas entidades que têm se preocupado com o bem-estar dos animais. Então, o objetivo maior e sério foi com esse campo, com essas pessoas que se preocupam de fato com os animais, que muitas pessoas não têm essa preocupação, e como essas entidades têm tido, a gente quer aqui colaborar, fazer um gesto com eles, e o SAMUVET visa contribuir dessa forma. Muito obrigado. Eu continuo em discussão. Projeto de lei do vereador. Não havendo que queira discutir, em votação. Se que vota favorável permaneça como se encontra, com o voto contrário que se pronuncie. Aprovado pelo plenário. Eu queria só informar que eu sou autor da lei que realiza castração dos animais do nosso município, visto que há um crescimento grande de gatos, cães na feira, mas, inclusive, existe uma unidade móvel do Estado que eles se propõem a vir para Igaraçu. Já não veio porque Igaraçu não tem uma clínica municipal para o pós-operatório para esses animais. Por isso que nós fizemos. Mas para o ano, se Deus quiser, nós vamos fazer. Pela ordem, senhor presidente. Só para também em questão de registro e apoiando também não só a lei criada por Vossa Excelência em relação à castração e também do SAMUVET, que é solicitado agora, projeto de lei pelo vereador Neinho do Povo. Eu também sou proponente do projeto de lei que cria uma clínica veterinária aqui no nosso município e que, na realidade, a preocupação nossa não é apenas com as pessoas, mas também com o crescimento da população de animais no nosso município. Só para a questão de registro. Muito obrigado. Tem uma minha aqui. Tem uma só? Primeira discussão da indicação do projeto de lei número 3.189, de 2020, com autoria da parecer favorável das comissões de Justiça e Ação Final,
do senhor vereador Ademar Soares de Barro. Ementa, dispõe sobre a denominação de logradouro público municipal de Igaraçu e da outras providências. Artigo 1º. Fica denominado de Estrada de Guereré Pedro José da Silva Filho, conhecido como Pedro Salvador, a avenida principal de acesso ao sítio Guereré deste município. Em discussão. Não havendo que discutir, em votação. Os que votam contrário se manifestem. Aprovado unanimidade em outra discussão. Primeira discussão do projeto de lei 3.190/2020, do comparecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de autoria do excelentíssimo senhor Marco Antônio Pacífico das Neves. Certo? Agora sim. Institui a política municipal de atenção integral aos educandos com transtorno do déficit de atenção com a hiperatividade do município de Igaraçu. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que votam favorável permaneçam como se encontra, e voto contrário que se pronuncie. Indicação do vereador Aristóteles. O vereador que subscreve e requer a mesa ouvido o plenário cumpridas as formalidades regimentais que seja encaminhada esta indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal de Igaraçu, o senhor Mário Ricardo Santos de Lima, solicitando do mesmo medida administrativa no sentido de estender o horário do funcionamento da Policlínica São Lucas para atendimento de possível demanda de paciente em virtude da pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, passando a mesma a funcionar 24 horas por dia. Em discussão, a indicação do vereador Aristóteles. Com a palavra o autor da indicação. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar eu quero agradecer a todos, né, o presente e aos senhores vereadores, agradecer, senhor presidente, a comissão que veio aqui a essa casa hoje, né, através da Secretaria de Educação, para prestar alguns esclarecimentos aos vereadores e posterior essa casa transmitir, né, aos demais, né, pessoal de Igaraçu. E também agradecer a senhora, né, que é ligada à Vigilância Sanitária, dona Jussara, por ter vindo até aqui e prestar vários esclarecimentos. Porque, pelo que eu entendi, senhor presidente, a prevenção é a melhor coisa. É o cuidado, como ela disse. Não adianta, né, eu não frequentar um cinema, não ir à feira, né, não ir às festas, mas ir à praia no fim de semana. Então isso não adianta de nada. O cara tem que fazer a prevenção sim, né, totalmente. Tem que se prevenir. Então esse meu requerimento, senhor presidente, é justamente para que o posto São Lucas, conhecido lá em Cruz de Rebouças, ele funciona só apenas em horário administrativo. Não é, companheiro Maguila? É de 7, parece que às 4 é às 5. Essa é a minha indicação, é que ela faça um plantão de 24 horas. Né? De 24 horas. Então, com isso, né, como só tem os postos das comunidades, né, os postos de saúde da família, ele fecha às 16 horas, né, nós vamos ter um ponto em Cruz de Rebouças, como já tem o Hospital de Igaraçu, e então Cruz de Rebouças, com o posto de São Lucas fechado, vai ficar desprotegido, vai ter apenas a UPA. Então esse posto aberto, com certeza, vai ter um ponto de apoio, né, para aquelas pessoas que lá procurem, né, se caso seja necessário. É só a indicação, conto com os senhores vereadores e conto também com a acessibilidade do prefeito Mário Ricardo, através de sua Secretaria de Saúde. Senhor presidente, era só e muito obrigado. Continua em discussão a indicação do vereador Aristóteles. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que votam favorável permaneçam como se encontra, com o voto contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. Damos por encerrada a sessão desse momento, convidando a todos os senhores vereadores para daqui a 10 minutos, segunda sessão extraordinária, para deliberarmos sobre as matérias em segunda discussão, aprovada em primeira nessa sessão e será aprovada em segunda discussão daqui a 10 minutos. Muito obrigado. Encerrada a sessão. 10 minutos.